Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos iniciar nosso encontro e agora tratarmos acerca das sanções de improbidade administrativa. E aí nós vamos tratar das sanções e fazer vários comentários sobre essas sanções, vários aprofundamentos aqui, ponto muito relevante no nosso encontro, tudo bem, pessoal? Eu vou projetar para você as sanções, mas antes, quero me colocar novamente à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para que você possa me mandar as dúvidas que você tenha deste nosso encontro, de qualquer outro ponto de improbidade administrativa e, honestamente, de qualquer outro ponto do direito administrativo. Vai ser um prazer poder compartilhar com você as dúvidas, né, o conhecimento acerca do direito administrativo. Meus amigos, vamos lá então, e eu trago aqui para gente as sanções da improbidade administrativa, perfeito? E aí, pessoal, no que tange às sanções, eu tenho as sanções do artigo 9º do enriquecimento ilícito, as sanções do artigo 10 do prejuízo ao erário e do artigo 11 da violação a princípios. Há uma nítida alteração, uma alteração substancial e que a gente tem que ficar muito atento porque vai ser exigido da gente esse conhecimento. Então trago aqui para você, primeiro o seguinte, pessoal, olha, só trazer um ponto para você, a questão do ressarcimento integral do dano, se efetivo. Isso não é uma sanção, tá? Mas por que você está colocando aqui então, Bruno? Para a gente estudar tudo junto, para ficar claro para você. Isso não é sanção, nunca foi. Tá? Mesmo lá na 8429, na redação anterior, sendo estabelecida como sanção, o STJ já tinha posicionamento pacífico de que o ressarcimento não é sanção. O ressarcimento, meus amigos, nada mais é do que a reparação, do que voltar ao status quo ante. Então, não é sanção, mas eu coloco aqui dentro deste quadro para você ver que se houver dano efetivo, tem que haver o ressarcimento. Tá, então muito bem. Quais são as sanções então? Veja, pessoal, que eu vou ter a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, tanto no enriquecimento quanto no prejuízo, e não vou ter na violação a princípios. O ressarcimento eu vou ter nas três. E aí, pessoal, preste muita atenção, já uma primeira alteração. A perda da função só vai estar presente no enriquecimento e no prejuízo ao erário. Não estará presente na violação a princípios. Então, este é um ponto que você já tem que chamar atenção, já tem que anotar aí no seu caderno. Não há que se falar em perda da função na violação a princípios, algo que havia na Lei 8429 anterior a 14.230, mas que agora, com a nova redação, nós não temos mais perda da sanção, perda da função no que tange a violação a princípios. Continuo com você. E veja que a suspensão dos direitos políticos no enriquecimento ilícito é de até 14 anos e no prejuízo ao erário de até 12 anos. E nós não temos mais também suspensão dos direitos políticos na violação a princípios. Mas aqui nós temos que ter cuidado com duas coisas. Primeiro, essa, que não há mais suspensão dos direitos políticos na violação a princípios. A outra coisa, nós temos então três coisas. Uma é essa, não há mais suspensão dos direitos políticos na violação a princípios. A outra coisa que nós temos que ter atenção é o prazo, que no enriquecimento ilícito é até 14 anos e que no prejuízo ao erário até 12 anos. Perfeito? Isso na literalidade da lei. Nós vamos ver daqui a pouquinho
que a suspensão dos direitos políticos no que tange a prejuízo ao erário, o Supremo Tribunal Federal teve uma decisão relevante que nós vamos estudá-la daqui a pouco. Por enquanto, só anota aí no seu caderno que no que tange a violação a princípios, eu não tenho mais suspensão dos direitos políticos. No que tange ao enriquecimento e a prejuízo ao erário, eu tenho suspensão de até 14 anos e suspensão de até 12 anos, respectivamente. Enriquecimento até 14, prejuízo ao erário até 12 anos. E aí só tenha a noção de que o Supremo Tribunal Federal teve uma decisão relevantíssima sobre esse tema, medida cautelar deferida pelo ministro Gilmar Mendes, mas que nós vamos estudar daqui a pouquinho, porque aí nós vamos conversar sobre ela. Beleza. Ainda veja, pessoal, que no que tange ao enriquecimento ilícito, a multa civil vai ser equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, que no prejuízo ao erário, a multa civil é equivalente ao valor do dano, e na violação a princípios, a multa civil é de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Outra alteração substancial, porque anteriormente era até 3 vezes o valor do acréscimo, até 2 vezes o valor do dano, até 100 vezes a remuneração do agente, respectivamente, em enriquecimento, prejuízo e violação a princípios. Agora, veja que no enriquecimento eu tenho multa equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, eu tenho multa equivalente ao valor do dano e tenho multa de até 24 vezes o valor da remuneração. Trata-se de uma multa muito menor do que se estava estabelecido na lei com a redação original. Perfeito? Então, esse é um ponto aí de alteração muito relevante. Ainda observe, trago para você, que no enriquecimento, a proibição de contratar ou receber pelo poder público, receber benefícios pelo poder público, não pode ser superior a 14, no prejuízo ao erário, não pode ser superior a 12, e na violação a princípios, não pode ser superior a 4 anos. Perfeito? Outra alteração também substancial. Então, meus amigos, veja, diante desse quadro, o enriquecimento ilícito é mais grave que prejuízo ao erário, que é mais grave que violação a princípios. Enriquecimento é mais grave que o dano ao erário, que o prejuízo ao erário, que é mais grave que violação a princípios. Como que eu sei isso? Pela dosimetria aqui das penas, né? Pela imposição das penas, pelos limites, pelos patamares das penas, o enriquecimento é o mais grave ato de improbidade, a violação, o médio grave, e o prejuízo, o médio grave, e a violação a princípios, o menos grave. Mas todos são graves, afinal, a improbidade é uma imoralidade qualificada. Então, jogo novamente para você essa nossa lousa. Isso é muito importante para nós a partir de agora. Chamo muita atenção que na violação a princípios eu não tenho mais perda da função nem suspensão dos direitos políticos. Que o ressarcimento não é mais sanção, porque na verdade ele nunca foi, a jurisprudência do STJ já era pacífica nesse sentido, mas a sentença condenará o ressarcimento integral do dano se ele ocorrer. Perfeito? Bom, nós vamos fazer a partir de agora. Vamos fazer vários comentários a partir desse quadro, vários comentários que você vai anotar com muita tranquilidade, com muita calma, vai pegar aqui muito bem. Perfeito? Então trago aqui para você. O nosso está no número 2, mas é nosso primeiro comentário, né? Então está aqui escrito o seguinte, olha, a sanção de perda da função, olha pessoal que relevante, hein? Já começamos com o primeiro comentário relevante, a sanção de perda da função atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detenha com o poder público. Olha, presta atenção,
na época do cometimento da infração. Então, a regra, meus amigos, como regra, a perda da função vai abarcar o vínculo que o sujeito tinha junto à administração no momento do cometimento da infração. Quero dizer, se o sujeito comete o ato de improbidade como prefeito, mas no momento do trânsito em julgado, da sentença condenatória, ele está como deputado federal, ele não vai perder o cargo de deputado federal como regra, porque a nova lei está dizendo que o sujeito vai perder o vínculo que ele tinha com a administração no momento do cometimento do ato de improbidade e não no momento da sentença transitada em julgado. Isso trata de uma grande mudança, uma grande superação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que tinha pacificado que o sujeito perderia qualquer vínculo, qualquer cargo que ele estivesse no momento do trânsito em julgado da sentença penal, da sentença de improbidade condenatória. Ele perderia qualquer vínculo. Então, se ele tivesse cometido como prefeito, mas estivesse como deputado federal, ele iria perder o cargo de deputado. Essa não é mais a regra. Tem aqui uma superação de entendimento jurisprudencial. Eu chamo a atenção que tudo isso é como regra, porque a própria lei trouxe exceção. Olha, pode o magistrado especificamente no enriquecimento ilícito e em caráter excepcional estender aos demais vínculos, considerando-se as circunstâncias do caso e a gravidade da infração, é o que está no artigo 12, parágrafo 1º. Então, especificamente no enriquecimento ilícito, considerada a gravidade de maneira excepcional, o magistrado poderá estender a perda da função para os demais cargos, para os demais vínculos. Então, pessoal, presta atenção. A regra concretizada no artigo 12, parágrafo 1º é a sentença de condenação de improbidade vai determinar a perda do cargo que o sujeito tinha no momento da prática do ato administrativo, do ato de improbidade administrativa. Não vai aplicar a outros vínculos. Não importa o momento do trânsito em julgado, importa o momento da condenação, importa o momento da prática do ato de improbidade, como regra. Especificamente no enriquecimento ilícito, o magistrado pode estender aos demais vínculos, mas é de caráter excepcional. Isso, olha, vai causar uma grande mudança, um grande impacto nas ações de improbidade que estão em vigor, perfeito? Que estão correndo, porque, como a gente viu, vai haver a aplicação retroativa. Veja, pessoal, que então é superação de entendimento do STJ, que entendia que vigorava o momento do trânsito em julgado, ainda que diferente no momento da prática do ato. Essa não é mais a regra. Trago para você o segundo comentário, né, acerca da cassação de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, neste julgado, no agravo em recurso extraordinário 1321655, entendeu que a pena de perda da função abarcaria a cassação de aposentadoria. Não vejo razão para isso aqui ser superado pelo entendimento da lei, tá? A literalidade da lei aqui, para mim, na minha visão, não supera este posicionamento do Supremo, que é o que você tem que levar para a prova. Veja, pessoal, cassação de aposentadoria estará abarcada dentro da penalidade de perda da função. O STJ tem entendimento em sentido diverso, estabelecendo que o magistrado não poderia aplicar a pena de cassação de aposentadoria. Essa ficaria restrita no âmbito administrativo, no âmbito do PAD. Mas o julgamento do STF é posterior. E, claro, como é do Supremo,
uma hierarquia máxima no direito brasileiro, é o que a gente tem que levar, perfeito? Trago mais comentários para vocês. Olha, a multa, pessoal, que a gente viu, né? Vamos lembrar? A multa que tem que ser no valor do enriquecimento, no caso de enriquecimento ilícito, que tem que ser no valor do dano, no caso de dano ao erário, ou em até 24 vezes no caso de remuneração do agente, no caso de violação a princípios da remuneração do agente, essa multa, veja, pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Então, nós podemos ter uma multa elevada até o dobro, levando em consideração as circunstâncias econômicas do réu. Veja, a situação econômica do réu. A situação vai ser ineficaz para reprovação e prevenção. Veja, a multa ficou tão baixa que o sujeito vira e fala, olha, isso para mim aí não vale a pena cometer ato de improbidade. Porque se eu for condenado, eu pago essa multa para mim na minha situação econômica não vale nada, é muito pequena, então pode ser elevada até o dobro. Pois muito bem. Outro ponto relevante é que na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Aqui, a lei está preocupada com a função social da pessoa jurídica, que gera emprego, que gera renda, que aumenta a atividade econômica e, consequentemente, melhora a vida da sociedade, a vida social. Então, a lei está preocupada é o seguinte, olha, na hora que eu for responsabilizar a pessoa jurídica, eu tenho que levar em conta os impactos econômicos e sociais, porque eu tenho que sempre preservar a atividade da pessoa jurídica, perfeito? Eu não posso aplicar uma sanção que vai inviabilizar a atividade da pessoa jurídica, porque a sanção pode ser, o remédio que é aplicar a sanção, pode ser muito mais danoso do que o próprio ato de improbidade. Gente, eu não estou falando se eu concordo ou discordo, tá? Só estou falando que essa é a ideia da lei. Então, na responsabilização da pessoa jurídica, tem que ser considerados os efeitos econômicos e sociais da sanção para viabilizar a manutenção de suas atividades. Outro ponto que eu trago aqui para você é que, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a pena de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente lesado pelo ato de improbidade, devendo-se sempre observar os impactos econômicos e sociais da sanção, de forma a preservar a função da pessoa jurídica. Mais uma vez, a lei aqui, nessa parte final, está preocupada com a função social, com os impactos econômicos e sociais da pessoa jurídica. O que eu chamo a atenção para você, pessoal, é que a regra, tá? A regra é que essa proibição de contratar com o poder público, a regra é que a proibição de contratar com o poder público, de receber benefícios do poder público, vai ficar restrito ao ente que aplicou a sanção. Vai ficar restrito ao ente que aplicou a sanção, ao ente que houve o ato de improbidade, porque quem aplica a sanção é o magistrado. Então, veja, presta atenção, a proibição de contratar com o poder público ou dele receber benefícios vai ficar restrito ao ente envolvido no ato de improbidade. Se eu tenho uma pessoa jurídica contratando com o município de Belo Horizonte e houve um ato de improbidade e aplica a proibição de contratar, fica restrito ao município de Belo Horizonte. O que a lei está permitindo é que, de maneira excepcional e desde que haja justificativa, essa pena pode extrapolar os limites do ente, só que aí eu preciso observar os impactos econômicos e sociais, analisando a preservação das atividades da pessoa jurídica. Ponto relevantíssimo aqui, perfeito?
Muito bem, trago ainda para você, dando continuidade ao nosso estudo, que em se tratando de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela lei, a sanção se limitará à aplicação de multa sem prejuízo de ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso. Então, pessoal, a depender da situação, o juiz pode entender que o ato é de menor ofensa. Eu já acho isso extremamente contraditório, né? Porque a improbidade, ela é, na sua essência, algo gravíssimo, é uma imoralidade qualificada. Mas se entender que é um ato de menor ofensa, aí fica limitada a sanção à aplicação de multa, sem prejuízo de ressarcimento e da perda dos valores obtidos. Tem que ressarcir os cofres públicos, obviamente, e também tem que perder, porque tem que perder os valores obtidos, porque senão vale a pena, né? Senão vale a pena cometer o ato de improbidade. Mas já acho esse dispositivo extremamente contraditório com a ideia da improbidade. De toda forma, é o que está na lei. Outro ponto que eu trago para você é que, ocorrendo lesão ao patrimônio público, a reparação do dano deve deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa, tendo por objeto os mesmos fatos. Pessoal, isso aqui é para evitar que haja condenações de ressarcimento duplicadas, triplicadas, quadriplicadas, para que o sujeito não ressarça várias vezes a mesma coisa. O que a lei está dizendo é, se o sujeito já foi condenado no âmbito penal, já foi condenado no âmbito civil, no âmbito administrativo, ao ressarcimento, eu vou ter que pegar essa sanção, essa questão de ressarcimento e harmonizá-la no âmbito da improbidade. De modo que é preciso, então, deduzir o ressarcimento ocorrido nas demais instâncias, nas demais esferas. Quero dizer, se o sujeito cometeu um dano de 100 mil e ele já ressarciu no âmbito penal 50, no âmbito civil 20, no âmbito administrativo 10, eu preciso harmonizar e verificar se ainda é necessário o ressarcimento no âmbito da improbidade. Porque às vezes por aquele mesmo fato já houve o ressarcimento, com base nas outras instâncias. Isso já vinha sendo muito discutido, pessoal, no âmbito acadêmico, sabe? Isso já vinha sendo muito trabalhado no âmbito acadêmico, que veio agora a ser concretizado na lei a harmonização das sanções para evitar o sancionamento excessivo e para evitar também enriquecimento ilícito do ente público, perfeito? Então, muito cuidado, isso aí é um tema bem relevante. Ainda veja que as sanções aplicadas a pessoas jurídicas, com base na Lei 8429 e com base na Lei Anticorrupção, deverão observar o princípio do non bis in idem. Mais uma vez, a lei se preocupando com a duplicidade de sanções. Se o sujeito já foi sancionado com aquela pena na lei de improbidade, eu tenho que observar na hora da lei anticorrupção. Se já foi sancionado na lei anticorrupção, eu tenho que observar aqui na lei de improbidade. Mas lembrando, né, que diz a lei que se o caso for anticorrupção, a lei anticorrupção, for caso da lei anticorrupção, a pessoa jurídica não teria responsabilidade no âmbito da improbidade, exatamente pela vedação ao bis in idem. Perfeito? Bom, para fecharmos este nosso ponto, trago aqui para você também duas situações relevantes. Primeiro, né, que a sanção de proibição de contratar com o poder público deverá constar no Cadastro Nacional de Empresas Ilidôneas, e suspensas, os 6, observando os limites territoriais contidos em decisão judicial. É aquilo que a gente já tinha conversado. É que, de maneira excepcional, isso vai ultrapassar os limites da decisão judicial, os limites do ente territorial que estiver envolvido, excepcionalmente. Né? A regra é que fique limitado ao âmbito territorial. E por fim, deste nosso encontro,
Veja que as sanções de improbidade só podem ser executadas com o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do artigo 12, parágrafo 9º. Essa também é uma grande mudança, essa também é uma grande alteração daquilo que estava previsto na legislação anterior. Porque a legislação anterior estabelecia que a perda da função e que a suspensão dos direitos políticos é que exigiam o trânsito em julgado. Agora não. Agora toda e qualquer sanção de improbidade estará sujeita ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Todas, e não mais a perda da função e a suspensão dos direitos políticos. Nítida alteração comparada à relação anterior, a qual apenas a perda da função e a suspensão se efetivariam com o trânsito em julgado. Então, fica aí a nossa dica, a nossa orientação. Perfeito, meus amigos? Então é isso. Um grande abraço.